Eu fiquei provocando vocês para que fizessem transformações na organização, para a gestão de pessoas ser protagonista. Vocês me provocaram de volta. Ah tá, como é que eu vou fazer isso sem autonomia? Então, eu estou trazendo para vocês aqui 2 vídeos contando tudo sobre transformações na área de gestão de pessoas. O nome disso é gestão de mudanças. E o que a gente pode fazer para criar essa tal autonomia, esse tal protagonismo que a gente tanto fala. Fica comigo, esse é o Dane Seu RH. Roda a vinheta. Oi, eu sou a Dani Aguiar e o tema hoje é transformações em gestão de pessoas. Quando a gente fala de transformação, eu estou falando de gestão de mudança. E quando eu falo de gestão de mudança, eu estou falando de metodologia de projetos. A gente precisa implementar mudanças como se fosse um projeto. Ele tem início, meio e fim, ele precisa ser planejado, monitorado, executado, reavaliado, replanejado. É um ciclo PDCA que não acaba. E antes de entrar em algumas especificidades da área de gestão de pessoas, eu quero falar com vocês sobre gestão de mudança mesmo, porque isso vai te ajudar a ver um panorama mais amplo do que precisa ser feito, de como se organizar para você conseguir fazer os primeiros starts desse processo. Então, pega papel, pega caneta, porque é simples, mas é coisa pra caramba. Então, é claro que se você está implementando mudança, você sabe que tem um risco envolvido, né? Toda vez que você vai fazer algo novo, algo de desafio pode acontecer, pode dar errado, ok. Mas com planejamento e com um pouquinho de estrutura, você reduz a taxa de risco, você aumenta a previsibilidade, aumenta a sua capacidade de fazer intervenções em tempo real e, claro, aumenta os resultados. Então, existem várias metodologias no mercado, algumas certificadas, que ajudam a fazer gestão de mudanças. Basicamente, com nomes diferentes, de uma maneira diferente, com detalhezinho ou outro, elas passam por 4 etapas. A primeira que envolve estratégia e planejamento em si, a segunda que vai envolver execução, prototipagem, a terceira que vai envolver gestão de resultados, processamento dos dados e a quarta que vai envolver como é que a gente sistematiza o que aconteceu e prepara para próximas fases. Então eu vou detalhar essas 4 etapas em etapas menorzinhas, para você ficar mais seguro. Não esquece de anotar, hein? Começando, passo número 1 pela estratégia. Estratégia é uma palavra que vai se repetir na nossa vida muitas e muitas vezes. Não tenha medo dela. Na verdade, desenvolver raciocínio estratégico é de fato um desafio gostoso, porque exige que a gente saia da nossa zona de conforto e investigue o que acontece na organização de uma forma mais ampla. E o primeiro movimento estratégico que a gente precisa fazer é escutar a organização para saber quais são os seus objetivos. É porque qualquer mudança que você fizer precisa ter vínculo com os objetivos gerais da organização, com o que ela quer fazer, com o que ela pensa em executar, com a visão de mercado que ela tem, com os desafios que ela está vivendo agora. Então você pode escolher qual é a amplitude da sua transformação, se ela vai alcançar algo muito macro estratégico ou algo mais específico e operacional. Mas mesmo no operacional que você vai escutar, precisa ter foco. Precisa ter foco, precisa ter direcionamento estratégico e isso vai te dar mais foco. Agora fez sentido, né? Ah, e você escutou então a estratégia da organização? É hora de escutar as pessoas, as partes interessadas, os famosos stakeholders. É porque, gente, as pessoas, elas. As pessoas é que vão te dizer onde é que o problema está, qual que é a dimensão dele, quais são os entraves, quais são as oportunidades, as conexões, ou seja, as pessoas, é que vão fazer uma conexão entre a estratégia e o que está falhando na organização, entende? Então a escolha do seu escopo precisa abraçar uma necessidade real das pessoas vinculada a um objetivo estratégico muito claro e muito bem definido. Não se esqueça de registrar quais são os impactos positivos e os potencialmente negativos, porque isso que vai vir na conversa com seus stakeholders, com as suas partes interessadas, é fundamental para a próxima etapa, que é definir claramente quais vão ser os seus indicadores de resultado. Ainda dentro dessa visão estratégica, quando você analisa os impactos positivos e negativos e faz todo um olhar sobre como que você vai monitorar aquilo, isso vira um número, um indicador, algo que você vai perseguir e algo que você vai festejar no final, porque tô sentindo que vai acontecer. Bom, você conseguiu enxergar estratégia, você mergulhou nas pessoas, nas demandas, começou a vislumbrar impactos, começou a se provocar com relação aos indicadores, vai para o desenho do seu processo.
Tudo bem se você tiver que rever alguma outra coisa. Durante a escrita do seu planejamento, talvez você tenha que falar com as pessoas de novo, talvez você tenha que rever seus indicadores, reavaliar os impactos. Não transforme isso num projeto estanque, fechado, restrito. Você vai fazer isso em forma de ciclos, de fluxos, mas existe um momento que você tem que realmente se preocupar com a escrita em si. Então, esse escopo inicial, esse primeiro registro, precisa abranger o máximo possível de caixinhas, de áreas. Então, você vai ter que pensar na comunicação do projeto como um todo, antes, durante e depois, nos custos, nos profissionais que estarão de fato envolvidos, ou seja, tudo aquilo que você já ouviu falar sobre planejamento, que não cabe aqui nesse vídeo, senão ele vai ficar gigante e você vai embora. A segunda fase desse processo de gestão das mudanças, para algumas literaturas envolve preparação e depois operação, para outras é tudo a mesma coisa, mas o importante mesmo, independente da linha e da metodologia, é você não se esquecer, de continuar usando a comunicação, afinal de contas, você planejou isso, mas talvez tenha que rever, refazer e principalmente executar esses processos para manter o público por perto. Aí começa a fase de treinar e desenvolver as pessoas para a mudança que você está fazendo. Por isso que algumas pessoas consideram como preparação, entende? Para mim, na minha visão, treinar e desenvolver já é colocar o circo para pegar fogo, né? Já é colocar o carro na estrada. É importante pensar que você planejou lá atrás quais são os insumos, a estrutura necessária, o que você teve que comprar, que tecnologias novas você vai trazer. Não se esqueça de acompanhar esses cronogramas lá com as áreas que fazem esse trabalho, porque afinal de contas a gente está falando da interseção entre diversos trabalhos e diversos setores. Tenta sempre que possível fazer micropilotagens. Se você, por exemplo, está implantando uma metodologia de onboarding e não dá para ainda testar todo o piloto, quem sabe colocar em prática com um colaborador uma etapa que você desenhou a fim de checar se ela funciona ou não. Tenta o máximo que possível. Quanto mais experiências pequenas de sucesso, maior a chance de resultados legais. Bom, você planejou, você desenhou, está colocando o carro para andar na estrada, começam as ações de gerenciamento e controle que você já desenhou. Na prática, gente, significa que seguir indicador é coisa séria, viu? Quanto mais empenho você der de ficar por dentro, de ver a evolução dos processos, maior sua capacidade de intervir, de mudar a tempo e, de fato, claro, entregar resultados. Super importante você ficar atento ao fluxo de performance e ao fluxo de resultados. Isso é sozinho um tema para a gente discutir em outro vídeo, mas não se esqueça, não dá na fase de gerenciamento e controle para você ver só Inês morta, ou seja, só o que já aconteceu. Se a sua expectativa, por exemplo, era que você fizesse contratações mais curtas, mais rápidas, mais ágeis e mais prazerosas, interessantes e engajadas, não dá para você medir só quantas pessoas ficaram felizes no final do processo ou qual o percentual das vagas que você conseguiu atingir no tempo previsto. É importante que você olhe para indicadores anteriores que vão te apontar no meio do caminho se você precisa corrigir, antes dos indicadores de resultado. A gente fala disso em outros vídeos. Faz parte do ciclo de gerenciamento e controle, feedback constante. Você continua em comunicação intensa com as partes interessadas, colhendo, levando, trazendo, de forma a garantir uma gestão de fato por pessoas. Documenta tudo que você puder e, de preferência, usa muita tecnologia para você ter o mínimo possível de tempo só preenchendo planilhas, para você gastar atenção nas pessoas. E aí, gente, como eu falei lá no início, todo projeto tem início, meio e fim, mas ele é cíclico na medida em que você, ao finalizar o projeto, ao finalizar aquela mudança que você quis implementar, conseguir fazer a documentação necessária disso circular pela organização e ir se expandindo para as áreas que podem aprender junto com você, a intensificar aquele piloto pequeno que foi o seu projeto, mas que ele agora pode se expandir para outros setores, para outras pessoas, enfim, como é que ele pode se estender ao longo da organização. É fundamental que você, além de registrar bem, você deixe essa experiência de sucesso se espalhar pela organização da melhor maneira possível e garanta, claro, ainda mais engajamento, ainda mais pessoas junto com você para conseguir fazer mais mudanças e aí vai. Fundamental nessa fase final, comemora resultado. Tem que divulgar para a empresa, tem que divulgar para o mercado, tem que fazer conexão com outras pessoas, tem que dizer para o mundo o que deu certo e principalmente para dentro de casa, porque se a gente não souber fazer isso dentro de casa, vai ser difícil fazer isso lá fora, hein? Então é isso, nesse primeiro vídeo você viu uma visão geral, genérica, rápida, ultra ligeira sobre gestão de mudanças. Para o próximo vídeo você conseguir acompanhar então detalhes, minúcias da gestão de mudanças para as organizações que não dão autonomia para o RH. Então fica com a gente, aproveita, clica no sininho para você não perder as novidades. Mostra esse vídeo para quem você sabe que está quase começando uma mudança e ainda não está com coragem, ainda está num contexto de dúvida.
espalha a notícia, diz pra mim se você gostou, se tem alguma ideia que eu não falei, vamos continuar junto porque tem bola pela frente. Te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau.